Um hacker é aquele indivíduo altamente especializado no que faz. Esse termo virou sinônimo de invasores virtuais que podem achar brechas de segurança e fazer o que bem entenderem, como pegar milhões de dólares ou revelar segredos de Estado para a população. Hoje você verá os maiores hackers de todos os tempos. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa nos comentários eu consegui que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Kevin Poulsen era um jovem de 25 anos que nasceu em Pasadena, na Califórnia, mesmo lugar onde se passa a série The Big Bang Theory. Mas ao invés de ser um cientista, em 1990 ele tratou de hackear as linhas telefônicas de um rádio de Los Angeles, para que ele conseguisse ser a 102ª pessoa que ligasse, e assim ganharia um Porsche 944 que valia uma bela grana na época. Por conta de alguns feitos como esse, o FBI passou a ficar na cola de Kevin, que passou a viver na clandestinidade para não ser encontrado. Porém, um galpão que ele alugava para guardar suas tralhas foi esvaziado por falta de pagamento no aluguel, e nele foi encontrado um computador pessoal que a empresa entregou para a polícia. Anos depois, quando ele participou de um programa de TV, as linhas telefônicas misteriosamente pararam de funcionar, e ele foi pego com a boca na botija e preso por 5 anos. Kevin conseguiu liberdade condicional, porém ele foi o primeiro americano a ser proibido de usar a internet pelos crimes que cometeu. Mais tarde, ele largou a vida de hacks e se tornou um famoso jornalista. Nascido em 1981, Albert Gonzalez conseguiu invadir a NASA quando tinha apenas 14 anos. Com 19, ele foi acusado de liderar um grupo hacker que traficava números e senhas de cartão de crédito, mas nunca conseguiram provar nada. Até leilão de contas e documentos pessoais de outras pessoas ele fazia, mano, o que rendeu uma grana absurda para ele e seus comparsas. Entre 2005 e 2007, ele roubou mais de 170 milhões de dados em 8 países diferentes, rendendo 4,3 milhões de dólares para o jovem que chegou a ostentar em uma festa de aniversário que custou 75 mil dólares. Depois de várias tentativas, a polícia finalmente conseguiu localizar Albert em 2010, que pegou uma pena de 28 anos de prisão. Quando passou a trabalhar em uma lan house, Jason James Ancheta descobriu um vírus que se espalha por computadores e recolhe dados. Ele dominou tanto a ferramenta que conseguiu sequestrar 500 mil de computadores, inclusive militares, lá em 2004. Dessa maneira, ele poderia ter acesso a várias informações e de maneira anônima. Mas o FBI não demorou para perceber o esquema e conseguiram encontrar Jason antes que ele pensasse em sair do país ou se esconder em outro estado. Depois de confessar seus crimes virtuais, em 2006 ele foi considerado culpado por diversos crimes e recebeu a pena de ficar 5 anos na prisão, ter que pagar 15 mil dólares ao governo e leiloar sua BMW e os 58 mil que haviam em sua conta. Em 1988, com apenas 23 anos, Robert Morris criou o primeiro vírus de computador, que foi espalhado em grande escala pelo mundo todo e ficou conhecido como vírus Morris. O malware tinha um potencial gigantesco de se autorreplicar e ir para outro computador, o que fez com que a polícia fosse atrás do seu criador, já que os danos causados ficaram bem caros para serem reparados e cerca de 10% de toda a internet do mundo saiu do ar, justamente por causa de Morris. Em 1988, não dava para saber qual o valor exato desse prejuízo, mas se fosse nos dias atuais, o valor chegaria aos bilhões. Ele foi o primeiro a se enquadrar na lei de fraude e abuso de computadores. Foi condenado a 3 anos de liberdade condicional, 400 horas de serviço comunitário e multa de 10 mil dólares. Depois, Robert se endireitou e se tornou professor em um famoso instituto de tecnologia dos Estados Unidos. Esse é Michael Kelsey hoje, mas quando ele tinha apenas 15 anos conseguiu derrubar o maior serviço de pesquisa dos anos 2000, o Yahoo. O canadense deixou o site fora do ar por 1 hora e tinha o objetivo de assumir o controle integral do Yahoo, além de ter realizado um ataque ao eBay, CNN e Amazon.
Isso causou um problema gigantesco, pois os investidores ficaram com o pé atrás em pôr dinheiro nos serviços online, já que o maior de todos havia sido hackeado com tanta facilidade. Era como se alguém hackeasse o Google hoje em dia. O total de danos foi avaliado em 1,2 bilhão de dólares e obrigou os grandes sites a reforçar a segurança interna. Como Michael era menor de idade, ele só recebeu 1 ano de liberdade condicional e restrições no uso da internet. O filipino Onel de Guzman desenvolveu um vírus chamado I Love You, que foi enviado como arquivo por e-mail e quando a pessoa clicava, toda a sua lista de contato também recebia. Sendo assim, ele rapidamente se espalhou por diversos computadores. O arquivo parecia um documento de texto, só que ele simplesmente destruiu o computador corrompendo seus arquivos e gerando tantas mensagens de alerta que davam um pane na máquina. Isso causou cerca de 8,7 bilhões de dólares em danos diretos, além de que foram usados de 10 a 15 bilhões para remover o vírus da internet. Apesar de tudo isso e da repercussão internacional, Onel saiu ileso, porque na época não existiam leis que cobrissem um ataque virtual desse porte nas Filipinas. Nos anos 90, Kelvin Mitnick começou seus trabalhos como hacker apenas para se divertir, mas a proporção de seus ataques ficaram muito grandes em pouco tempo. Ele conseguiu acesso a várias empresas gigantescas de tecnologia como Motorola, Nokia, Sun e Novell, além de universidades americanas. Seu auge foi conseguir adentrar na ARPANET, uma rede exclusiva para o uso do exército norte-americano com dados extra-confidenciais. Ele foi preso depois que ficou 3 anos em prisão domiciliar, sendo proibido de encostar em algum computador ou celular por alguns anos. Depois que tudo passou, ele fundou uma empresa de segurança digital que está de pé até hoje, ficando podre de rico. Com apenas 15 anos de idade, Jonathan James conseguiu hackear e invadir o sistema escolar de Miami em 1999. Depois ele adentrou os computadores de uma subdivisão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tendo acesso a mais de 3 mil mensagens restritas de agentes e funcionários. Em seguida, o garoto passou a ter acesso a computadores da NASA, que controlavam o interior da agência espacial, como umidade e temperatura, por exemplo. É impressionante, cara. No ano seguinte, em 2000, policiais locais, agentes da NASA e do Departamento de Defesa descobriram a localização de Jonathan e o prenderam dentro de casa, fazendo dele o primeiro menor de idade a ser preso por crimes cibernéticos. Ele conseguiu uma pena mais leve de 7 meses de reclusão e alguns anos de liberdade condicional, além de ser proibido de tocar no computador. Em 2010, essa russa, até então de 21 anos, chamada Cristina, havia se mudado para os Estados Unidos e começou a trabalhar em uma rede de fast food. Mas como ganhava muito pouco, não demorou para procurar outros meios de conseguir uma grana extra. A solução que ela encontrou foi simplesmente hackear bancos e agências financeiras através do Internet Banking, para conseguir desviar dinheiro dos clientes para uma das várias contas falsas que ela tinha com vários codinomes. No total foram 3 milhões de dólares roubados. Estima-se que ela agia com mais 9 pessoas e que ficava com uma porcentagem desse dinheiro. Ela foi condenada a 40 anos de prisão por conta disso e de falsificar passaportes, mas conseguiu ser liberada após pagar uma fiança de 25 mil dólares. Cristina ficou conhecida internacionalmente como a hacker mais sexy do mundo. Direto da Escócia, o jovem Gary McKinnon começou um curso de computação com 24 anos e logo percebeu que era muito bom naquilo. Ele conseguiu acessar computadores privados e resolveu ir além, e tentou acessar nada menos que o sistema da NASA, e para sua própria surpresa, ele conseguiu. E ficou alguns meses com acesso aos documentos e à rede de comunicação interna da instituição. Com esse ataque e mais alguns, ele danificou um total de 57 mil computadores confidenciais, incluindo os do Exército e da Marinha. Em 2002, conseguiram finalmente pegar o escocês, que afirma ter encontrado diversos documentos e provas de que a NASA esconde coisas importantes de nós, como o registro de OVNIs e ETs. Tem um vídeo que eu conto esse caso com mais detalhes e eu vou deixar nos cards aqui para você conferir. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.